Olá, eu sou o Thiago Otucci, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. Então, antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui o nosso recado de sempre. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, das nossas lives, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Também não deixe de acessar o nosso site, o clubefi.com.br. Conheça lá os nossos planos de assinatura. Eu tenho certeza que você vai gostar. E se você está começando agora nesse mercado de fundos imobiliários, também não deixe de acessar o site, a nossa página do curso de fundos imobiliários, que está agora na sua segunda edição. Bom, conforme comentado na entrevista anterior, eu continuo, né, a minha conversa, né, a parte 2 agora, com o André Bassi, que é investidor, né, autor de livros sobre fundos imobiliários, né, um grande especialista. Então, a gente vai continuar trabalhando aqui outras temáticas. Tudo certo aí, André? Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Vamos continuar, sim, com os assuntos. Meio que a gente está no ritmo quente aqui, então um alerta para quem estiver assistindo isso depois. Nós vamos falar de coisas simples e provavelmente coisas complexas aqui. Não se assustem se isso soar estranho, se você não percebeu o sentido das palavras. Não, dá para conviver com esse mercado sem entrar nesse mérito da complexidade, mas sim, é interessante saber que existem. Não se preocupem com essas complexidades, porque a gente provavelmente tem coisas que acontecem pouco, mas que, assim, é bom comentar. Fora isso, pessoal, é só tranquilidade nesse mercado. Divertido sempre. Sim, então até recomendo quem está assistindo agora a parte 2 da entrevista aqui com o André, né, que assistam a parte 1, né, que foi a nossa última entrevista, para entender o contexto, né, esse gancho que a gente vai fazer aqui na parte 2. Lembrando novamente que o André já fez uma entrevista já há um tempo, né, sobre outras temáticas. Então, se você gostar aqui dessa entrevista com o André, eu tenho certeza também que você vai gostar dessa entrevista. Então, é só ir lá na nossa playlist. Se eu não me engano, é a 9ª ou a 10ª entrevista do nosso programa. Bom, André, só para fazer um gancho que tu estava conversando na parte 1 da nossa entrevista, você está falando aqui de qualidade de gestão. Então, você falou, não, Thiago, eu olho muito, não para as métricas quantitativas, mas mais para o lado qualitativo do gestor, olhando um pouco mais para o relatório mensal. Até comentou, né, do interessante dos gestores agora estarem aqui sendo entrevistados, né, pega esse lado mais humano, né, você entende mais o racional, né, daquela pessoa que está lá na ponta, tomando as decisões, né, do fundo e do seu dinheiro. Tem uma outra questão ainda nessa linha, antes de entrar na pauta que a gente tinha planejado aqui na parte 2, é que a ideia é assim, de falar assim, gestão passiva, gestão ativa, né? Então, acho que a gente não pode considerar uma gestão ativa só o simples fato de você ter uma carteira com vários imóveis, né, diversificada, e falar que isso é gestão ativa. Acho que gestão ativa vai além, né? Até olhando para a qualidade do gestor, né, como a gente está avaliando aqui. Quer dizer, a gente tem que olhar se esse gestor, dentro dessa carteira de imóveis, ele está trabalhando na manutenção, na atualização desses imóveis, fazendo um possível giro de carteira, né, no sentido de também obter ganhos de capital, adaptações ao longo do tempo das necessidades do mercado, dos locatários, quer dizer, no longo prazo o imóvel não ficar desatualizado, vamos dizer assim. Então, não sei se você concorda de que gestão ativa vai muito além de ter vários imóveis dentro de uma carteira, né? Concordo. Até para dar exemplos mesmo. Um fundo ter autorização para comprar e vender é o que a gente chama de gestão ativa, né? É a diferença prática. Inclusive, nem é a definição da Ambima, tá? A definição para a Ambima de gestão ativa é uma outra regra lá, eu nem lembro qual que é, mas não é isso. Gestão ativa no coloquial é o gestor, na verdade, o administrador junto com o possível gestor, pode comprar e vender imóveis sem passar por assembleia, né? Essa é a definição coloquial. Gestão ativa geralmente ocorre em fundos com mais imóveis, mas não é a regra, né? Acho que o fundo com mais imóveis individuais hoje é o BBPO, tem 70 tantos imóveis lá, alguma coisa assim, e ele não é gestão ativa, ele é gestão passiva. Ter quantidade de imóveis não torna o fundo gestão ativa.
É a autorização, basicamente, para negociar sem passar por assembleia. Fundos com poucos imóveis têm os imóveis geralmente descritos no regulamento, que torna necessário, obrigatório, passar por assembleia, em muitos casos. Tem uma exceção aí. A gente pode até entrar nela se quiser saber mais. Gestão ativa, então, pode entrar e sair dos imóveis sem assembleia. Agora, gestão ativa mesmo é o gestor cuidar dos imóveis. E esse é um tema fascinante porque entra de novo a história da comunicação, entra a história da qualidade do gestor e comunicação, né? O que ele faz e como ele comunica. Por exemplo, o gestor sabe que o relatório mensal é uma atividade ingrata. Você conversa com o gestor e você descobre o quão triste eles são de escreverem e não serem entendidos. O gestor pode colocar uma frase ou um parágrafo inteiro falando que ele visita imóveis, que isso tem zero impacto. O gestor faz uma entrevista com vocês e fala isso, e todo mundo, a mente expande, né? Todo mundo fica feliz, fala, nossa, o cara vai visitar o imóvel, nossa, o cara gasta sola de sapato e combustível para ir ver o imóvel, trocar ideia, trocar figurinha com inquilinos e entre inquilinos. Isso sim é a gestão ativa de qualidade, em vez de só a gestão ativa documental. E, de novo, às vezes é muito mais uma questão de comunicar, claro, fazer, mas vira uma questão de comunicar, porque não chega para muita gente até que tem um rosto numa entrevista com vocês, por exemplo. Agora, eu gosto aí de fazer um tratado que é o seguinte: gestão ativa pós-compra é uma coisa distinta da gestão de compra. Vou dar um exemplo até bem recente. GGRC comprou um galpão lá, soltou um fato relevante, completinho, 2, 3 páginas, explicou o racional, explicou o financeiro, explicou o endereço, deu uma geral da empresa, o pessoal gostou, tudo bem, ficou feliz com o fato relevante, eu também. Mas teve um fenômeno muito interessante que aconteceu depois. O pessoal ficou o dia inteiro discutindo isso, né? Beleza. Teve uma hora que eu olhei assim peguei para ler de novo o bendito do fato relevante. E eu fiz o quê? Peguei o endereço, que estava lá, né, as letrinhas no PDF, peguei o endereço, taquei no Google Maps. O Google Maps pôs num ponto que não fez muito sentido, né? O endereço do ponto do mapa caía numa casinha e que no fundo, assim, você via que tinha uma obra, né? Daí você anda pelo Maps, e você vê lá, eu vi, nossa, um galpão em construção, será que foi isso que o GRC comprou, né? Até postei no grupo do WhatsApp para o pessoal ver. E aquela sensação de que estranho, né? Que coisa feia. Mas não fez sentido, o valor não fez sentido. Daí, beleza, o que eu fiz? Primeira coisa, eu dei um zoom para fora, eu fui ver o bairro onde ele estava. Nossa, a percepção deu outro salto. Caramba, que bairro industrial legal esse, né? Um distrito industrial. Que massa, né? Mesmo que seja um terreno aí, vale a pena, porque o distrito industrial mantém o interesse, tem um monte de galpão construindo, tem muita gente querendo estar lá, isso é um bom sinal, é um bom imóvel esse. Mas eu ainda estava com aquele galpão em construção na cabeça, falei, será que é isso mesmo? O que eu fiz? Fui numa base de geoprocessamento, cacei o nome da empresa na base, ele me deu lá a figura do gel, voltei no Maps, pus o gel no mapa, e daí ele falou, não, o imóvel é esse pedaço aqui do bairro. Daí eu dei zoom nele. Calma aí, pera um pouquinho aqui. Daí eu fui ver, era 1, 2, 3, 4 galpões, não sei se foi o que ele comprou mais. O gel da empresa era 2, 3, 4 galpões imensos, gigantescos, umas torres de tratamento, uns terrenos para expandir, tem terreno para expandir. Falei, caceta. Daí nessa hora que eu coloquei o gel, ele me trouxe também o nome da empresa relacionado, o nome da empresa como ela é conhecida no local, que é diferente do nome que apareceu no fato relevante. E quando ele apareceu o nome da empresa local, ele mostrou fotos de dentro da empresa. E você vê aquele maquinário gigantesco, você fala, que sensacional, é um monstro. Se ele comprou só um galpão, já valeu a pena. Se ele comprou a figura inteira do gel, valeu mais a pena. Isso aconteceu na minha cabeça. Imagina, ler o PDF é legal pelo número, põe no mapas, não fez sentido, ficou triste. Ficou feliz com o bairro, ficou feliz com o imóvel, o recheio do imóvel. É até engraçado porque é uma empresa de jeans, isso não fica muito aparente, né? Mas é uma empresa de jeans. E eles pintaram o teto de azul jeans. Daí
Depois que eu entendi isso, ficou fácil de achar os imóveis da empresa lá. Imagina que coisa mais inútil, né? Nós vamos pintar de azul jeans o teto da empresa. Foi útil para eu conseguir achar os benditos dos galpões dessa empresa num fato relevante que um fundo imobiliário. Nada a ver uma coisa com outra, mas comunicação. O cara deve ter feito 1000 coisas invisíveis pra gente, por mais que ele escreva que fez, é invisível pra gente. Se ele não falar, a tradição oral é importante. Ele colocou um endereço e deu mais ou menos a ideia da empresa. Colocar no Maps causou uma sensação ruim, depois uma sensação boa por causa da região, depois uma sensação boa por causa de achar o imóvel, que o Maps não apontou no lugar certo. Esses saltos emocionais demonstram muito de como a percepção do gestor é maleável. Então, sim, a gente deve avaliar a qualidade da gestão, mas é desse tipo de experiência que eu percebo que, sim, a nossa percepção é isso, é uma percepção, ela não é uma avaliação muito, nem objetiva, nem necessariamente justa, nem necessariamente contextualizada. O contexto muda completamente. Até sugiro o pessoal que faça isso, essa experiência que eu tive. Pega o fato relevante do GRC, lê ele. É claro que quem ouviu essa entrevista vai ter mais informação do que eu tive no momento, mas tenta refazer o caminho de achar o imóvel lá. Veja como a dificuldade talvez te entristeça e talvez, se você achar o imóvel correto, daí em relação à tristeza, você fique feliz com a aquisição pelo bairro ou pelo imóvel. Gestão ativa é tudo isso que a gente não vê e por isso a gente mal avalia. Exato. Inclusive o Rafael, né, que é um dos gestores do GRC, foi um dos nossos últimos entrevistados. Né, a entrevista também foi um sucesso, o pessoal gostou bastante e teve essa oportunidade aqui de conhecer, né, um gestor que está lá 1 hora falando com a gente sobre o fundo. E, infelizmente, naquele momento, não comentou, obviamente, porque ainda não podia tornar público, né, essa negociação e essa aquisição, e realmente foi muito interessante para o fundo. E essa até, André, era a última pergunta que ia fazer ainda do que eu tinha planejado da pauta 1, grande parte você já respondeu, mas dentro do teu processo, então, de investimento, de avaliação de um fundo, você também considera, então, relevante, né, a visita ao imóvel, mas muita gente não está, de repente, em São Paulo, né, onde grande parte dos imóveis, os fundos rurais estão localizados, no eixo Rio-São Paulo. Então, uma boa ferramenta alternativa para quem não pode, ou pela distância, pelo tempo, visitar os imóveis, o Google Maps hoje ajuda bastante, não é? Com certeza, com certeza. Visitar os imóveis seria relevante se fosse factível, não é factível. Imagina visitar os 70 imóveis do BBPO, as dezenas do SAAG, não. Você nem, é muito mais válido se preocupar com o contrato de aluguel. Agora, é que hoje existe o Google Maps, a gente toma ele como o Google Maps e outro Bing e outros concorrentes, a gente toma isso como um produto de graça, um produto disponível, mas quem aqui, depois pode até comentar aí, quem aqui se lembra do tempo que o Google comprou a Keyhole e publicou o acervo da Keyhole e isso foi revolucionário. Hoje é uma informação disponível, mas era indisponível por muito tempo, e a gente, hoje disponível, não usa. Respondendo a sua pergunta, tem coisas que você só descobre estando lá. Nem pelo Google Maps você descobre. Tem coisas que só faz sentido se você botar o pé, pôr a mão no prédio, basicamente. E, às vezes, é positivo. Nossa, isso eu não tinha entendido. Pelo mapa não aparece, não dá essa sensação visto de cima. E tem coisas negativas. Você fala assim, porra, fez um negócio ruim na aquisição, não no realuguel ou no tempo que ficou disponível. Tem positivas e negativas. Agora, visitar é, na prática, impossível, a não ser que tenha um imóvel perto, ou a não ser que você seja um aposentado milionário que não tem mais nada o que fazer na vida, daí sim, faz o turismo pelos prédios. O Google Maps e seus concorrentes, cara, é sensacional pelo seguinte: às vezes você vê a foto do imóvel, e o pessoal vai, obviamente, pôr a foto do imóvel, não quer destacar a região. Mas é você olhando a região que você entende as coisas. Você vê um galpão dentro de um distrito industrial em franca expansão. Você fala, genial. Você vê um galpão
rente a uma estrada onde tem um ou outro galpão pingado assim, daí você já não é tão mais enfático assim. Você vê um prédio que está isolado por casas por todos os lados. Ele pode ser um precursor, ele pode ser uma anomalia. Você vê um prédio numa região incrivelmente bonita e o prédio é feio, triste. Você vê um prédio incrivelmente bonito numa região feia. Às vezes não é feliz isso, às vezes o prédio é realmente fora do padrão. Às vezes você vê que o seu prédio é só mais um na região, beleza, você pode analisar a região e não se preocupar com o seu prédio. Essas coisas que são incrivelmente visuais, que não adianta nem escrever, são interessantes sim, porque melhora. Vou dar um exemplo mais interessante. Eu só fui ver onde o Macaé, o prédio do XP Macaé está construído, muitos anos depois que o fundo já existia, estava negociando, já tinha, acho que já tinha até uma revisional, depois de 3 anos que fui ver onde que o prédio estava. E eu só tinha a imagem, né, que aparecia no relatório, né, aquele prédio destacado visto de baixo, assim, bonitão, imponente. E aí, Google Earth. Nossa, esse prédio não tá no centrinho, né, que estranho. Aí você dá zoom, tem uns matagal de um lado, tem uns barracão de oficina do outro, é uma ruazinha assim, bonita, uma rua larga, mas que não tá nem 20, 30% construída na época que tirou a foto e o prédio já tava lá alugado. Assim, meu Deus do céu, o pessoal pegou um terreno e construiu o prédio, não tem nem contexto o prédio. E é uma coisa que só vai ter essa sensação olhando, né, estando lá, ou tentando dar uma sapeada pelo Google Maps. O Google Maps ajuda. Agora, aquele Google Street Maps, né, quando você desce no nível da rua e olha em volta, Sim. ajuda também. Só que como ele só mostra cenas estanques, às vezes você não tem contexto, que daí, de novo, a história de visitar faz diferença substancial num ativo. Mas é um desperdício de dinheiro e tempo impraticável para a maioria das pessoas. Só para finalizar, existem bilionários que investiram na bolsa visitando prédios, visitando as empresas e descobrindo coisas que só estando presente. Mas existem muito mais bilionários da bolsa que ficaram bilionários da bolsa só olhando demonstrações financeiras publicadas em jornal, agora em PDF, né, do conforto do celular. Então, útil é necessário? Não exatamente. Exato, até porque a ideia do fundo imobiliário é o contrário do investimento imóvel físico, né? Você tem essa comodidade, né, de fazer isso, como você falou, como os bilionários que estão, né, olhando o balanço em casa, não necessariamente é necessário ter sucesso fazendo uma visita, né? Então, André, entrando agora realmente nos tópicos que a gente tinha planejado aqui na parte 2, você estuda bastante também fundos de agências, que sempre chama muita atenção também para quem está começando no mercado, e eu vejo, não sei se você concorda com isso, que o investidor, somente o iniciante, ele está comprando hoje, tipo, os fundos que estão aí, né, listados, de agências bancárias, né, está comprando, de repente, muito mais a qualidade de crédito do locatário, né, quer dizer, que são bancos conhecidos, né, quer dizer, o banco nunca vai me dar um calote, né, vamos dizer assim, dentro de um contexto de um contrato atípico, que é muito mais amarrado e me garante, ao longo do tempo, aquele valor de locação corrigido pela inflação e tudo mais, e acaba esquecendo o principal, que é avaliar os imóveis, né? E agora isso que está um pouco mais evidente, dado que o futuro chegou, né? Os 10 anos estão passando, né? 2000 e tem alguns fundos importantes aí vencendo 2022, 2023. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa questão dos fundos de agência. Bora lá, bora lá. Para começo de conversa, eu tenho uma birra ferrenha com fundo de agência, por várias razões, mas é mesmo, é mesmo. Depois até eu vou tentar puxar de você uma estatística do Clube FI que é interessante e é relevante nessa discussão de fundo de agência. Mas é depois. Seguinte. Fundo de agência, você conversando com o pessoal em fórum, ao vivo, você descobre que sim, as pessoas não estão comprando nem o contrato de aluguel, as pessoas estão comprando o nome. Tem um inquilino Banco do Brasil, agências Caixa, Caixa Econômica, Santander, Banrisul, acho que é a outra grande classe, lá e fala, beleza, esse inquilino é o nome que eu conheço. É um contrato de aluguel só, né? São dezenas de imóveis, mas o contrato começa num dia e vence no mesmo dia de todo mundo. É muito simples. E a simplicidade atrai. Ponto. A minha birra com fundo de agência é as regras a mais que fundo de agência tem.
os fundos de agência, às vezes, não são donos dos imóveis, estão só de passeando nos imóveis. Os fundos de agência têm imóveis com muitos problemas jurídicos e fiscais, alguns que dá para resolver, alguns que não deu para resolver. Nos regulamentos de fundos que têm imóveis com problema, geralmente existe um botãozinho lá de devolver o imóvel. E o pessoal fala assim, mas se der algum problema, aperta o botãozinho de devolver o imóvel e resolver o problema. Só que só quem vai na assembleia que sabe que tem rolos não resolvidos há anos. Nós já passamos da metade, né, do prazo de muitos desses fundos de agência, né, de 2012, nós estamos, né, do meio para o final agora, e nós temos muitos prédios que não conseguiram transferir, não é que não tentou e não conseguiu transferir para o fundo depois de 5, 6 anos. Tem imóveis que quando foi transferir, a prefeitura falou, pera um pouquinho aí, nem pode ter esse imóvel nesse endereço, é impossível esse imóvel, nunca vai ter alvará. E tá lá, a agência funcionando. Daí acontece uma coisa engraçada. Esse imóvel não pode. Aperta o botãozinho para devolver. Que estranho, não tá funcionando o botãozinho de devolver. Isso não é brincadeira, pessoal. Isso já está acontecendo agora. O pessoal tá enrolando um pouquinho para acionar juridicamente esses bancos que não estão aceitando os imóveis enrolados de volta. Tudo o que é tranquilo, numa análise de primeiro nível desses fundos de agência, se tornam bastante intranquilidade por sabendo disso agora, ou quando tiver mais em cima do vencimento desses contratos de 10 anos, né, 2012 vai dar agora 2022, né, estamos 10, 3, 4 anos em alguns casos, e o pessoal fala assim, faltando 1, 2 anos, faltando 2 anos não, mas faltando 1 ano, menos de 1 ano, o pessoal fala assim, e agora, o que acontece agora, né, a preocupação em cima do contrato vencer, tudo aquela tranquilidade que você teve não foi de graça. Todas as intranquilidades que você não teve no período anterior, elas se acumulam e se despejam de uma vez só em cima do fundo na época do vencimento. Está tendo movimentações positivas, eu não quero falar só das negativas, está tendo movimentações positivas. Tá o pessoal realmente forçando mais do que conseguindo algumas correções, tem gente mudando o regulamento, lembrando que mudar regulamento não altera os contratos assinados, não é porque o fundo desvencilhou de uma regra específica do inquilino que o inquilino não tem outro documento que tem regra específica. Mas a minha birra com fundo de agência, não é digitalização, não é concorrência de banco, não é banco fechando agência. Não, minha birra com fundo de banco é o fundo não ser dono dos imóveis. Nem na prática e às vezes nem no jurídico. Essa é a minha birra. Tem fundos de banco que tem menos restrições ou restrição nenhuma. Feliz. Eu tenho inquilino bom, tenho imóveis bons sem restrição. Esse é o caso feliz. Imóvel bom, inquilino bom, sem restrição. Não é a regra de fundo de agência. Fundo de agência, às vezes você tem um inquilino bom. Você não tem imóvel e tem restrições absurdas. Isso não é legal. Tem uma diferença entre propriedade e posse, né? A questão do imóvel, né? Propriedade, posse e put, né? Tem fundo, SAAG, eu acho que é o exemplo mais notório, e que tem um botãozinho inverso. O inquilino fala o seguinte, o inquilino aperta o botão, o fundo perde os imóveis. Ponto. Então, realmente tem que... Essa questão do fundo de agência não é olhar só para o meu inquilino, é um grande banco. Acho que a situação, principalmente agora, né, que está chegando mais na parte final aí dos contratos, né, o investidor tem que ficar realmente de olho nessa situação. E, André, vamos falar um pouco sobre... Claro, não são muitos fundos listados, mas a gente acaba tratando um pouco aqui nosso programa também, que são os fundos de desenvolvimento, né? Você também gosta e acompanha bastante esse segmento, né? Então, você já comentou aqui comigo que alguns estão em fase final, né, de carreira, né, vamos dizer assim, né, fase final aí, o processo de desinvestimento. Então, que tipo de cuidado o investidor... Então, fazer um comentário sobre o segmento em si também, que tipo de cuidado o investidor deve ter ao avaliar, né, comprar um fundo desse segmento? Tá, vou responder a última primeiro, tá? Que tipo de cuidados que o investidor tem que ter para fazer investimentos nessa área? Não faça
não mexa com esse tipo de fundo. Bem simples. Tem duas grandes classes de fundos de desenvolvimento. Os fundos que são sem prazo, né, eles compram e vendem, e tem os fundos de prazo, que são até mais comuns, embora eles não durem muito tempo, né? Quando vende o último imóvel, o fundo acaba. Até adiantando uma questão que a gente discutiu, que é, os fundos que acabam, eles têm uma característica engraçada, que é o seguinte: eles ficam algum tempo sem pagar rendimento nenhum, gerando lucro, provavelmente, e lá na frente, numa segunda fase, eles começam a distribuir esse lucro que eles tiveram no período 1, mas eles distribuem no período 2. Isso não gera uma distorção, isso gera duas distorções. Na fase 1, às vezes ele não sai de lugar, pouco negocia, é um fundo pouco famoso, né? Ele, às vezes o preço cai, porque não tem ninguém comprando, o fundo não gera rendimento nenhum, né? Os compradores não aparecem. Só que daí na fase 2, quando ele começa a distribuir todo o lucro e começa a amortizar, esse lucro aparente dispara, daí os compradores aparecem. O fundo continua, às vezes, sendo pouco líquido, e como tem comprador aparecendo num fundo pouco líquido, o preço dispara. Às vezes o preço cai devagar, cai menos do que deveria cair, e só isso já causa prejuízos enormes. Se ele não cair no preço certo, quem comprar no preço errado leva prejuízo. Então, fundo de prazo já tem que estar afastado. Fundo de desenvolvimento de prazo, não mexam, pessoal. Eles geralmente dão certo para quem entra na emissão. Tem uma exceção, inclusive, já que deu errado. E eles dão errado de maneira monumental para quem entra no finalzinho. Lá na Baster teve um caso de um cara que comprou a metade, ele pagou o dobro. Acho que aqui no CubeFi teve um caso que eu até usei em curso online, a presença de um cara que comprou o triplo. O cara pagou, para cada 3 mil reais que o cara comprou de cotas do fundo, ele ia receber 1.000, ia perder 2. Olha que horror. Então, fundo de desenvolvimento e de prazo, eu vou ser bem direto. Não mexam com isso. Até comentamos na primeira parte da Assembleia que eu falei lá, poxa, o KNRE, ninguém vai falar mal do seu próprio fundo, mas o KNRE, o relatório mensal tem uma tarja vermelha. Antes do CNPJ do fundo, tem um título e a tarja vermelha, o alerta em vermelho, para falar para as pessoas não estão numa situação normal, calma aí com o ardor. Pessoal, o cara tá tão preocupado com o preço no secundário que ele colocou um alerta logo abaixo do título para obrigar as pessoas a lerem. Então, eu vou insistir porque eu realmente preciso insistir nisso. Fundo de desenvolvimento de prazo, não. Sobram os fundos de desenvolvimento contínuos, né, que inclusive nem tinham antigamente, era uma invenção moderna, né? Mérito Fundo Imobiliário e TG Ativo Real são os maiores hoje. Talvez tenha mais dois aí surgindo, ainda não estão listados, mas esses dá para investir. E agora que todos estão seguindo a contabilidade tipo e CVM 516, dá para acreditar no VP, antes não dava. O único cuidado que tem que ter em fundo de desenvolvimento é não esquecer que ele não tem renda. Fundo imobiliário de desenvolvimento não paga renda, paga lucro. E lucro não se repete. Eu vou dar a recomendação geral. Você quer investir em fundo de desenvolvimento, você tem que meio que trabalhar na área, você tem que meio que saber como que ele funciona. O legal disso é que antigamente o fundo de desenvolvimento tinha muita pouca informação. Hoje os relatórios estão melhorando. E quem, inclusive, de novo, padronizou isso, assim, padronizou não, mas que deu a solução muito boa para o problema da informação foi o KNRE. Novamente, o fundo que tem a tarja vermelha lá no relatório para avisar da situação especial, é o fundo que mostrou em uma página só como fazer o acompanhamento, como dar informação para a futurologia, como se comunicar com o seu cliente. Inclusive o TG Core, TG Ativo Real, copiou essa parte, ficou muito legal, agora dá para acompanhar o KNRE que está acabando e o TG Core que está contínuo, esses ativos. Porque estão, agora mesmo, assim, tipo, o TG, acho que é esse ano que fez isso, o KNRE não, já fazia muito tempo, mas era só ele até então, que dava a informação que permitia analisar o fundo.
Sem essa informação, quem não é da área não deveria nem investir nesses tipos de fundo, e por isso que eu dou uma recomendação tão negativa sobre a classe. Não olhe, o VP é legal de olhar, a distribuição não, lucro não se repete, tem que olhar a tal de informação de acompanhamento de projetos que tem no KNRE, tem no TEGAR, para você saber aonde está colocando o seu dinheiro, qual a sua chance de recuperar esse dinheiro e qual a chance de lucro que você tem. Essa é a análise em fundo de desenvolvimento. Ela é totalmente olhada para frente, usando dados do presente. Você ignora completamente dados do passado, porque lucro não se repete. Sim, então realmente tem que ter um conhecimento muito mais aprofundado de mercado imobiliário, inclusive é o olhar do incorporador mesmo, né? Quer dizer, é muito diferente de um fundo de renda. Se eu não me engano, o TG Core, ele mesclou, né, para justamente tentar fazer um produto um pouco mais para o varejo, no sentido de juntar, acho que ele tem na carteira incorporação e recebível imobiliário, que permite ter uma distribuição logo no início, né? Não sei se, acho que é esse fundo, né, André? Esse, e tem um parecido que é o Maxi Renda, né? O Maxi Renda meio que trocou de personalidade ao longo do tempo, né? Ele começou com fundo de CRI, meio que virou fundo de fundo, daí virou para desenvolvimento, daí voltou para CRI, agora ele está voltando para desenvolvimento. Mas a gente não inclui, mas existem sim 4 fundos de desenvolvimento hoje na bolsa, assim, mais notórios, e um deles é o Maxi Renda junto com o Tegar. O Tegar e o Maxi Renda andam juntos nesse critério de serem mistos com muito desenvolvimento. Mas a puxada do TG é desenvolvimento mesmo, a puxada do Maxi Renda é muito mais desenvolvimento tipo CRI, menos desenvolvimento participar do risco diretamente. O TG é muito mais participar do risco, o Mérito é muito mais participar do risco, KNRE é muito mais participar do risco. Há variações, né? Como sempre, há variações dentro do tema. É muito interessante por conta disso mesmo. E, André, então, como você falou, a característica do fundo de desenvolvimento é que no início ele não distribui nada e lá no final, quando ele incorporou e vai começar a vender, vem grande parcela de rendimento, se ele tiver prazo, a amortização, né? E isso, em grande parte, vai afetar, então, como não tem esse fluxo de dividendos como um fundo de renda, isso afeta, você concorda que afeta, então, a precificação do mercado, ainda mais do que pode ser um fundo de renda? Então, Totalmente. prejudica ainda muito mais, né, a avaliação desse fundo, mas, ao mesmo tempo, de repente, será que essa falta de eficiência de mercado pode trazer boas oportunidades para o investidor? Mas aí você já respondeu, né? Ele pode, então, trazer essa oportunidade, mas você tem que ser realmente um especialista do assunto, né? Correto, correto. De novo, fundo de desenvolvimento tem que olhar para o futuro completamente. Se até usa dados do presente e ignora dados do passado. Essa é a parte que é difícil, ignorar dados do passado. Vamos dar um exemplo. É que nessa questão, junto à amortização também, que você comentou, que é o que mais atrapalha. Por quê? Vamos dar um exemplo bem rápido dar exemplo. É que, daí, de novo, agora nós estamos falando de fundo de desenvolvimento com prazo, diferente dos outros, tá? Fundo de desenvolvimento de prazo. De todos os fundos de desenvolvimento de prazo que passaram pela Bolsa Brasileira, só dois deram prejuízos. Um que é muito antigo, que ninguém nem conhece, e o outro que é o RBBV, que não teve um retorno pífio. Todos os outros deram retornos maravilhosos. Olha o problema. Esses retornos maravilhosos são em relação a quem entrou na emissão. Eu gosto de fundo de desenvolvimento, eu gosto de fundo de desenvolvimento de prazo, porque eles têm o período que não negociam, e daí dá para entrar no período que não negocia. Quando ninguém quer, vale um pouco mais a pena entrar. Quando todo mundo quer, dá prejuízo. Não é brincadeira, pessoal. Vou dar um exemplo. Vamos ver se a gente consegue dar um exemplo agora de... antes, ineficiência. O mercado é eficiente. Eficiente é um termo muito específico da economia que quer dizer rápido, não quer dizer exatamente inteligente. Eficiência do mercado não quer dizer smart money. A eficiência tem a ver com o mercado ser líquido e com criar preço, né? Eu estou usando a expressão errada, né? Não é criar preço, é definir preço. Também não é definir preço. Bom, depois se você me lembrar, me avisa, por favor. A eficiência seria o mercado ajusta o preço justo, né, de forma rápida.
Isso, mas tem uma expressão mesmo sobre criar o preço, até um produto público, o pessoal fala, mas fugiu, mas enfim. Ele acumula as expectativas. Se ele for líquido, tem esse asteriscozinho. Os fundos de desenvolvimento, na fase que são... Os fundos de desenvolvimento costumam ser poucos líquidos, poucos eles estão no IFIX, inclusive de tão pouco líquidos que eles são. Então, onde eles são pouco líquidos, há menos chance do mercado gerar negócios que gerem equilíbrio de preços. Ele fica num nível, inclusive equilíbrio de Nash, né? O mercado pode ter vários equilíbrios, não um só. E esse que é legal, quando a liquidez baixa ou o gap aumenta, os preços começam a falhar, né? Você não começa a criar o preço tão equilibrado assim, você começa a ter vários equilíbrios. Então você consegue sim comprar num preço que dá lucro, e você consegue sim comprar num preço que dá prejuízo. A gente brinca que fundo imobiliário, quando dá errado, até quando dá errado dá certo, porque ele vai pagar rendimentos em teoria por muito tempo e ele corrige um problema a duras penas de uma maneira ineficiente. Ok. Se o fundo durar para se corrigir. Fundos de prazo não tem esse tempo. Você compra num preço que vai causar prejuízo para quem mantiver ele até o final. Então sim, dá para ganhar dinheiro com isso. De jeito nenhum, você usa dado histórico para fazer isso. Tem que pegar dado gerencial. Olha que interessante. A contabilidade tipo ICVM 516, que as pessoas que vão mexer com fundo de desenvolvimento têm que saber decor, diz que ela é bastante conservadora. Ela é pessimista quase. Então ela te dá um nível para baixo. Não é um nível que garante lucro, mas é um nível conservador. Você precisa de uma informação gerencial disponível para saber o valor correto. Sem o gerencial disponível, você não tem o valor correto e, portanto, você não consegue operar. Ou seja, você precisa da informação do relatório gerencial para poder operar esse cara. Você não pode olhar... Pode até olhar VP, mas não ajuda muito. Se olhar rendimento, vai atrapalhar. E, finalmente, tem a história da amortização, que é o seguinte. Imagina um fundo que está amortizando, que começou em R$1.000 e vai amortizar de 10 em 10 até acabar. As primeiras amortizações não distorcem o retorno. O fundo tem 1.000, está distribuindo sobre o passado, nem distribui sobre o 1.000, e isso já gera uma distorção. Mas imagina um fundo que caiu de 100 para 50 num ano. Ele vai estar calculando o yield sobre 50, somando as distribuições de quando ele tinha 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130... Só quando ele tinha um patrimônio muito maior e até da fase que ele não estava pagando. Vai pegar esse rendimento que não tem nada a ver com o VP atual, fazer a conta e gera distorção. E gera distorção, pessoal. Tem um fundo negociando agora, dá para ver, negociando a 4 vezes o valor patrimonial. Tudo bem que o valor patrimonial dele tem um VPzinho escondido lá, mas não compensa toda essa diferença, não. Tem o KNRE que está negociando a 10, 15, 20% acima, que inclusive está gerando alerta em relatório. Isso não é história da carrocinha, pessoal. Isso está acontecendo agora. Tem gente entrando em posições, eu sei que eu não sou CNPI para falar isso, mas eu vou falar isso. Tem gente entrando em posições agora para levar prejuízo. Ponto. Interessante, André. E vamos falar também, você no ano passado, acho que foi numa live com o professor Baroni, né, da Suno, você fez uma apresentação bem interessante e bem complexa, né, sobre recebíveis imobiliários. E recebível, os fundos de CRI tem peso relevante no IFIX. Então, o CRI em si ele é uma estrutura complexa. Então, que método você utiliza para avaliar as suas compras nessa categoria de fundo, né? E, de repente, que tipo de conceito de investidor que está começando agora precisa saber para poder entender um pouco melhor aí os fundos que a gente chama de fundos de papel também, né? Sim, fundos de papel, particularmente fundos de CRI. A métrica que eu uso é bastante simples. Rendimento 12 meses à frente. É um exercício de futurologia total. É a única regra que meio que reúne eles, porque o que precisa entender para investir em fundo de CRI? O fundo de CRI ele é incrivelmente influenciado pelo indexador dos CRIs que ele tem em carteira. Então, você tem que entender o indexador para entender o comportamento do fundo.
São 3 indexadores principais no Brasil. Tem os fundos de CDI, tem os fundos de IPCA e tem os fundos de IGPM. Bem rapidamente, os fundos de CDI vão render igual a Selic, igual ao DI. Eles são fundos sem surpresa. São fundos que eu detesto de maneira um tanto pessoal, porque eles são bonitos na teoria, mas quando você vai olhar, o retorno deles não é tão interessante. São fundos até bons de se ter na fase de acumulação, são fundos horríveis de se ter na fase de aposentadoria. Eles chegam a ser pior que poupança na fase de aposentadoria. Eu sei que essa é uma afirmação um tanto polêmica e grotesca, mas façam a conta depois. Os fundos de IPCA remuneram mais ou menos como o IPCA, e o IPCA tem um comportamento muito legal. Ele é mais estável dos índices de inflação, então ele anda até em ondas, mas são ondas que vão, descem devagarzinho e sobem devagarzinho. São fundos que são difíceis de comprar, porque você tem que basicamente comprar eles numa crise, que eles são, o comportamento suave deles faz com que eles sejam muito valorizados, né? Fundo que tem pouca variação, tem uma taxa de desconto menor que faz a precificação deles subir. Então você vai com fundos que se compra na crise, e é fundos que quando você vende, você se arrepende, porque é quase impossível acertar o topo deles. Ah, tá com 20% acima do VP, você vende. Tá com 30% acima do VP, você vende o restinho. Daí ele vai a 40% acima do VP, você fala assim, como é possível? A estabilidade é muito valorizada, e fundos de DI e IPCA são muito estáveis em relação à última classe, que é os fundos de IGPM. O IGPM acumulado, ele até é mais ou menos comportado. Mas o IGPM mensal, ele dá saltos. O IGPM sair de 1% positivo para meio negativo acontece em 3 meses. Ele triplicar de valor de um mês para outro acontece. E isso afeta, não tão linearmente, mas isso afeta o fundo. Então, um fundo imobiliário pagar 1,50 no mês e 3 meses depois pagar 50 é normal em fundo de IGPM. São os fundos que mais geram nota, porque é os que mais opera, né? Você consegue com a sua bola de cristal meio embaçada falar, sim, o rendimento desse fundo provavelmente vai subir daqui 2 meses, o rendimento desse fundo de IGPM provavelmente vai cair com força daqui 1 ou 2 meses. Por quê? Os fundos CRI replicam os seus indexadores. DI, Selic, IPCA comportado em ondas, e IGPM de maneira super errática. Tem administradores que tentam equalizar isso. Essa discussão que você falou de explicar a regra, que é complexa, é por causa de uma outra discussão sobre fundo, distribuir em cima do VP, distribuir isoladamente as operações, que é uma questão que ainda hoje gera polêmica, que está tentando se encaminhar numa certa direção, que eu não gosto, mas tudo bem, vai gerar muitos lucros, vai danificar muitas pessoas, mas enfim. O grande sacada é, fundo de CRI acompanha seus índices. Entenda os índices dos seus fundos antes de comprá-los. E quando eu digo entenda, às vezes é uma análise muito simples. Quase ninguém no Brasil vê um gráfico de DI de meia década, uma década. Quase ninguém no Brasil teve a chance de olhar para um gráfico de IPCA acumulado 10 anos, um gráfico de IGPM acumulado 12 meses. Olhem isso. Isso vai ser incrivelmente revelador para quem investe em fundo de CRI. Mais do que essas explicações complexas. Sim, com certeza. O IPCA é bem comportadinho, o GPM tem uma volatilidade grande, realmente em curto espaço de tempo você pode ter uma variação muito forte, mas aí teve um ponto que você colocou nessa live, que é essa relação, né, entre... Tem uma questão mais técnica, né, que é a relação entre amortização, juros e correção monetária, né, a ideia de como isso é distribuído dentro do fundo para os cotistas, né. Não sei se você pode dar uma forma didática dessa problemática. Posso, e faz parte daquela tal de polêmica sobre como o fundo deve distribuir. Eu vou fazer com você, Thiago, mas eu vou pedir para quem estiver assistindo se colocar no lugar do Thiago, que ele vai responder em nome de vocês. A questão bastante didática que é a seguinte, quem não souber, paciência, mas... Thiago, com você. Imagina que você comprou um CRI, que nesse CRI tem 2 contratos, de imóveis mesmo, compra e paga IGPM mais 12. E nesses 2 contratos, todos os 2 cotistas, os 2 devedores vão pagar todo mês certinho. Eles vão pagar a parcela do mês, o principal,
os juros e a correção monetária. Eles nunca vão adiantar e nunca vão atrasar. Esse é o CRI certinho, ok? E você vai lá e compra uma unidade desse CRI certinho. No mesmo mês, você comprou um outro CRI que, já vou lhe contar, ele também tem dois contratos, só dois contratos de compra e venda de imóveis, no mesmo indexador, mesma periodicidade. Só que acontece uma coisa engraçada. Um dos compradores quer matar o contrato mais cedo e todo mês ele paga duas parcelas. Ele paga a normal do mês e paga a próxima. E o outro comprador, aconteceu uma fatalidade. Ele morreu no incêndio no próprio imóvel no dia que ele saiu do banco. Não sobrou nada do imóvel. Esse contrato não vai pagar nunca, vai para leilão daqui a alguns anos e vai recuperar pouco do valor daqui a alguns anos. Então você tem um CRI certinho, que tem dois contratos, pagando os dois contratos todo mês, sem adiantar, sem atrasar. Você tem outro CRI com dois contratos, um que falhou immiseravelmente no dia 1, e o outro contrato, que o segundo contrato o cara está pagando dobrado todo mês. No final eu concordo que dá para diferenciar, mas nos primeiros 5 anos, são contratos longos, 30 anos, nos primeiros 5 anos, você vai receber na sua conta juros e correção do CRI 1, juros e correção do CRI 2. Pelos juros e correção dos CRIs, você sabe diferenciar qual caso é qual caso? E por quê? Pensa aí. Dado como você falou, né, estão falando só de dois, né, mas na tranche tem muitos, né, então a chance de ocorrer vários casos diferentes para cada um lá na ponta que está pagando o financiamento, isso, com certeza você não vai conseguir fazer essa diferenciação, né? Esse é o problema que os gestores e administradores de fundos CRI têm. Eles recebem X de amortização, X de principal e X de juros. Não é informativo. Com essa informação, você não consegue nem diferenciar esses dois casos obscenamente claros. Eles são claros se você conhece a informação na ponta, mas a informação da ponta, às vezes só o cobrador tem, que não repassa para o cara que cuida dos CRIs, que não repassa para a bolsa, que não repassa para os investidores de CRI. O investidor de CRI recebe X de principal, misturado com correção monetária, você não sabe qual é o componente de cada um deles, e X de juros. Isso nada te diz quanto e quem atrasou. Inclusive, eu pensei que no exemplo, que de repente vai ficar mais didático, né? De repente, uma parcela, se tivesse um fundo só com CRI, né? Estou tentando avaliar o risco ao longo do tempo de crédito desse CRI. De repente, se metade das pessoas que estão pagando um boleto lá no final, né, na outra ponta, estão pagando antecipado, tipo, dobrado, porque querem antecipar esse pagamento, e a outra metade está atrasando todo mês, quer dizer, você tem um risco de crédito aí que você nem está sabendo, né? Porque o fluxo continua, você não consegue fazer essa diferenciação. Então, só para dar não sei se, acho que esse exemplo fica interessante, né? Fica interessante. Deixa eu fazer meu momento terrorismo. Eu não fiz no primeiro, deixei para fazer no segundo. Você sabia que o LTV é inútil? Nesse exemplo que você deu, o LTV se torna completamente inútil? E vou até me adiantar do porquê. O LTV é loan to value, né? O nível de empréstimo versus nível de garantia. Imagina no meu exemplo lá de tem só 2. Um dos imóveis pegou fogo, vai ser leiloado por metade do valor do empréstimo. Isso, na prática, esse CRI, que metade da carteira se perdeu, um quarto da carteira se perdeu, o loan to value dele não baixa de 1. Porque o loan to value é o somatório dos empréstimos pelo somatório das garantias. Então, o empréstimo bom, que está completamente quitado, ele conta como garantia da operação toda. Só que daí eu paguei R$1 da último empréstimo da parte boa da carteira, subitamente, essa garantia, que era um número grande, sai. O LTV pula de uma hora para outra. O LTV, o nível de garantia da operação, para falar em português, ele não é representativo no final da operação, porque pode ter operações na iminência, operações boas, com garantias gigantes, relacionadas a empréstimos pedacinhos, pequenininhos, e pode ter garantias menores, relacionadas a empréstimos, saldos de empréstimos gigantescos, e eles estão misturados na fração que é entregue para você, formatadinha, bonitinha. Então, até na avaliação de risco você sofre porque o dado incrivelmente agrupado
se torna cada vez menos útil, a ponto, no final, de ser enganador. Olha que terrível. Até em conversas com gestores de recebível, né, até eles têm dificuldade porque não existe uma padronização até das securitizadoras, né, nas informações que eles têm que avaliar, então eles têm que criar uma série de ferramentas. Não sei se você está acompanhando mais de perto, mas eu acho que a CVM, a Anbima, está melhorando, acho que até mudou a normativa agora, a partir do começo desse ano, vai ter uma padronização melhor por parte das securitizadoras das informações que eles colocam na CVM, né? A tal de lâmina do CRI, que inclusive vai ter junto a lâmina do CRA também. Espero eu tenha a lâmina da Ligue. A Ligue vai ser muito irrelevante nesses pontos, mas olha que interessante, pessoal. Essa informação, esse é um problema que fundo imobiliário tem. E fundo imobiliário é uma gota desse mercado CRI. Então, é um problema que pouca gente tem, e por isso que esse é um problema que a gente no fundo imobiliário se morde, mas que a gente não é importante nessa questão. Felizmente vai melhorar devagarzinho. Mas, de novo, a única maneira de você fazer a conta correta é saber em nível individual quem que adiantou, quem que atrasou. E essa informação não existe, ponto. Ela é mal coletada e nunca transmitida. Fim de história. Sim, então, em grande parte, acho que aqui realmente que a qualidade de gestão é muito válida, né? Porque se você confia no teu gestor, né, de um fundo de recebível imobiliário, você vai ter não digo certeza, né, mas, enfim, vai ter um aspecto que você vai estar confiando, né, que aquele gestor está realmente fazendo todo esse raciocínio, né, indo atrás, realmente, de toda essa informação, puxando isso lá da securitizadora. E você falou, André, da LIG, né, que é a Letra Imobiliária Garantida. O que é essa LIG, se esse é um tipo de título que vai começar a fazer mais parte aí dos fundos de recebíveis? Sim, sim. Letra imobiliária garantida. Desculpe. Letra imobiliária garantida. Explicar ela gera muita confusão, porque ela tem muitas diferenças específicas em relação à LCI que se tornam ela confusas, mas eu prefiro manter a explicação mais simples, para não complicar, na parte prática. As LIGs são muito parecidas com a LCI. Quais são as diferenças? Primeiro que a LCI são operações geralmente mais curtas e geralmente indexadas às coisas comuns, tipo prefixada ou DI, né, coisa que a gente está acostumado. Enquanto que LIG são operações muito mais longas e às vezes pode ter indexadores, que ainda não é muito comum, mas indexadores tipo dólar para atrair investidor estrangeiro. A outra diferença que chama muita atenção de LIG, ambas são isentas hoje, né, isentas de imposto de renda. Outra diferença que chama muita atenção é que LCI tem fundo garantidor de crédito, enquanto que LIG não tem. Isso porque a LCI tem uma garantia, o FGC é uma garantia a mais que tem na LCI, enquanto que na LIG ele tem uma outra garantia a mais, que é a fidúcia dos créditos. As garantias, o LCI você vai primeiro no caixa do banco, depois no pool de garantias, e por fim você entra na massa falida. O problema é que as garantias da LIG, elas têm que ser sacadas, no caso extremo de um problema extremo. Elas meio que participam da fila de credores, por mais que elas sejam vinculadas a um crédito específico, você participa, em teoria, da fila de credores. Você tem que sacar elas da massa falida, elas entram na massa falida, as garantias da LCI. Essa é a diferença com a garantia das LIGs. Elas já estão sacadas fora do banco. Elas estão no cuidado do banco, mas é que nem um CRI. Você faz um true sale das garantias pro cara que cuida da LIG. Então, LIG não tem FGC, tem uma outra garantia extra. Você acessa o caixa do banco, essa é a ideia, mas você tem uma garantia a mais por fora do banco e por isso elas não têm a garantia do FGC. Elas vão se tornar instrumentos de crédito. Fora do país, elas são instrumentos de crédito para investidores grandes. Eu tenho esperança que ela chegue para investidor pequeno, porque como ela é muito mais longa, ela talvez tenha retornos melhores que as LCIs, que são basicamente instrumentos de liquidez para as duas pontas. As LIGs não, as LIGs tendem a ser instrumentos de funding mesmo, e investimento mais sério para as duas pontas.
Legal, André. Então, a gente está chegando também na parte final agora da nossa, né, parte 2 da entrevista. Então, eu sei que você não gosta, mas eu vou pedir para tu ligar um pouquinho a tua, de certa forma, bolinha de cristal. Uma das últimas entrevistas que eu fiz aqui com um diretor, né, de uma instituição financeira que iniciou até quando que iniciaram o mercado de funcionários do Brasil, tem mais de 35 anos aí de experiência. Eu fiz essa pergunta para ele, né, em relação a o que ele está olhando os segmentos agora. Eu tenho preferência por alguns fundos de fundos, fundos de recebíveis, alguns fundos de shopping. Ele considera que alguns bons, né, falando em qualidade de ativo, né, alguns bons fundos principalmente lajes e alguns de shopping estão caros e com yield comprimidos, né? Então, não sei se você como investidor, como é que você avalia, se tem algum outro setor que você acha interessante para alocação agora? Rapidamente, a questão do yield comprimido, voltando à questão de que mundo real reage devagar, né, aos juros, e fundo imobiliário reage muito rápido. Então, comprimido em relação ao quê? Comprimido em relação ao mundo real. O mercado de juros baixos chama emissão porque tem compradores aqui comprando mais caro, então ele comprime aqui. Áreas, a famosa futurologia. Tem coisas que não dão tão errado no Brasil ainda. Então, setores que talvez funcionem muito bem. Shopping e logística. Agora eu vou pôr um asterisco em logística. Logística em regiões de logística. Galpão meio perdido no meio do nada não é legal. Tem fundos de galpão que especializados em galpão perdidos no meio do nada. Não estou falando de GRC, não. GRC acaba tendo os dois, mas o imóvel tem que fazer sentido no contexto, e a logística tem um mau histórico no Brasil porque tem muito galpão perdido por aí que não recupera depois. Shopping, em geral, funciona bem. Nós temos fundos de shopping incrivelmente diversificados. Olha só que interessante, dá para gostar do fundo sem gostar da gestão, voltando a uma discussão que a gente teve antes. Isso é uma coisa que não era possível há 2, 3 anos atrás. Tinha 1, 2, agora não. Agora você consegue encontrar fundos onde você olha para os imóveis apesar da gestão ou independente da gestão. Shopping, de maneira geral, logística com esse asterisco e recebíveis. Os recebíveis são uma opção boa quando o tal de yield está comprimido. Porém, daí você tem que olhar para a parte pré dos fundos e recebíveis. Fundos e recebíveis com bastante parte com pré da carteira deles alto. Por quê? Porque DI comprimido em DI é comprimido sempre, nunca vai sair do lugar. Eu não estou comprando ainda, eu fiquei por fora completamente, inclusive saldo quem fez a previsão e acertou a previsão de que escritórios em São Paulo, por bairros, mas ainda assim, está em franca recuperação, de fato está em franca recuperação, é uma previsão que eu tinha errado, olha que interessante. Eu não estou comprando, porque não me apetece tanto, mas escritório em região que a vacância está em equilíbrio ou já em expansão, sim. Preços altos, sim, preços altos. É a história de comprar qualidade em vez de comprar a galinha morta. A galinha morta às vezes não é tão óbvia. Basicamente, não são esses setores que cobrem uma grande parte do mercado, mas é nessa ordem. Eu hoje estou mais posicionado em recebíveis, muito mais do que normalmente seria comum. De novo, uma frase que o pessoal ouviu falar, não tem amor a fundo de papel. Fundo de papel, ele tem certos defeitos que inviabilizam uma carteira previdenciária, embora não inviabilizem ele numa carteira de acumulação. Então eu tenho um pé atrás enorme com fundo de papel no geral, na fase de proveito. Isso tem que ficar bastante claro. Mas na fase de acumulação, sim, eu estou curtindo muito esses fundos de CRI que estão permitindo acessar DIs não comprimidos no mercado de DIs, sim, no geral, bastante comprimidos, na média histórica, em relação ao passado recente, em relação ao mundo real. É isso. Valeu, André. Então, para quem quiser, né, conhecer um pouco mais do trabalho, né, do André Bassi, né, é na Amazon, né, o teu livro, Introdução aos Fundos de Investimento Imobiliário, né? Exatamente, amazon.com.br, Introdução aos Fundos de Investimento Imobiliário. Tem a versão impressa dele no Clube de Autores,
E não, eu continuo, né, como o Arthur brincou certa vez, escondido da minha caverna, não tenho mídias sociais, nada. Minha vida mesmo acontece nessas entrevistas e Bom, agradeço, obviamente, a menção do livro. não, legal, André. Então, chegamos aqui ao final da nossa entrevista, nossa parte 2. Então, novamente, quem não assistiu a parte 1, né, está lá na nossa playlist. Então, André, eu agradeço de novo aí a tua participação. O papo aqui foi excelente, passa muito rápido. Eu tenho certeza que a audiência vai gostar, né? Por menos que, como eu já comentei, a tua entrevista, a primeira, né, foi com maior audiência. Né? Vocês quer fazer alguma consideração final? Consideração final. Repetindo, para quem está fora, comece devagar. Para quem está dentro, sim, é chato a alta, e é chato, mais chato ainda a alta prolongada, mas é o que temos para hoje. Pessoal, até uma informação interessante, minha carteira hoje ainda é majoritariamente fundo imobiliário, não está 100% como antes, mas ainda passa de 83%, 84% de fundo imobiliário. É o que paga minhas despesas, pessoal. Com o mercado de baixo e o mercado de alta. É muito legal você ver. Você compra vários fundos, aí você começa a ver um monte de lançamento azulzinho separado na conta. É muito feliz, é muito feliz. Torço para que muita gente consiga obter esse mesmo efeito. É isso. Então, tá certo, André. Então, um grande abraço para toda a nossa audiência e até o próximo programa.